Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que realizamos todas as segundas-feiras. E hoje estudaremos o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Na última semana nós estudamos o capítulo relativo às falas do Cristo que revelavam o real sentido da divisão trazida, de que ele seria combatido as suas ideias, o cristianismo em si, por conta da revolução no sentimento. Hoje veremos a interpretação de Kardec em relação a uma fala que também traz muitas dúvidas, quando ele diz para não colocarmos a candeia debaixo do alqueire. Vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, já que ele próprio falava, ensinava por meio de parábolas, o que pode apontar ou falsamente indicar que ele não cumpriu com essa expressão, pois ocultava do povo o real sentido dos seus ensinamentos. Mas nós vamos ver aqui, na argumentação lógica de Kardec, que na verdade Jesus estava impossibilitado de ensinar tudo o que era necessário, já que o povo da época e até hoje não tinha condições, como não tem, de compreender toda a verdade de uma só vez. Veremos também a expressão de que Jesus orientou os seus discípulos a não ensinar aos gentios, ou seja, focar os ensinamentos do Evangelho e da revelação para os judeus, para aqueles que já tinham a crença num Deus único. Também veremos a explicação de Kardec. Comecemos então esse capítulo com o primeiro item: candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. A passagem do Evangelho, portanto, é a seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Também, na seguinte passagem: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E ainda mais uma passagem do Evangelho antes dos comentários e explicações de Kardec. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Vejamos finalmente os comentários de Kardec sobre esses três ensinamentos, sobre essas três passagens do Evangelho: a candeia sobre o alqueire e o porquê Jesus falava por parábolas. Kardec diz: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire,
quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então vejam que Kardec já inicia a explicação apontando para aquilo que adiantamos. Jesus falava por parábolas. Como ele pode dizer que devemos ampliar o conhecimento, colocar a luz do conhecimento para que todos vejam? Por que então ele não explicou sem alegorias? Parece contraditório, mas não é. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Então vejam a lógica do argumento de Kardec, a explicação racional que nos faz compreender o que Jesus queria dizer com as suas palavras naquela época. O povo, de fato, não tinha preparo espiritual, maturidade intelectual também, para compreender as verdades eternas. Ora, até hoje, muitos ainda não compreendem a lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito e tantas outras alegorias que são tomadas ao pé da letra, tantos ensinamentos que são desvirtuados porque os indivíduos não conseguem compreendê-los. Hoje, imagine naquela época. Hoje, por exemplo, como ensina Haroldo Dutra, há pessoas que acham que existam lugares sagrados, que Deus habitaria somente em determinados lugares, mas não no coração dos homens, nem na residência de uma pessoa cristã. Nós sabemos que Deus está em tudo, que nós podemos senti-lo, adorá-lo, cultivar o sentimento de respeito e adoração a Deus em qualquer lugar. Mas até hoje, 2023, muitos pensam que a cidade sagrada é Jerusalém e por isso matam e morrem para ter acesso a essa cidade, para disputar o terreno sagrado de uma cidade. Então, se hoje o povo ainda traz essa ignorância ao apreciar as verdades eternas, imagine naquela época. Então Jesus de fato não podia revelar tudo para aquele povo. E ainda vale a seguinte reflexão, nós espíritas, que a certo ponto temos uma certa maturidade intelectual e também de sentimento para compreender as verdades eternas, também não nos é revelado tudo. Quantos ensinamentos do Espiritismo ainda restam a ser ensinados, trabalhados, informados a nós outros? O pouco que já nos ofereceram já gera controvérsias, discussões, opiniões contrárias umas às outras. Então, se até hoje a verdade não pode ser revelada em sua totalidade, também na época do Cristo, ele necessitou falar por parábolas, por alegorias, especialmente para o povo. Para os seus discípulos, no entanto, que tinham certa maturidade, ele explicava com maior exatidão, dava maiores exemplos. Não se esqueçam que um dos maiores sábios da época não compreendeu as palavras de Jesus sobre a reencarnação. Nicodemos, doutor da lei, respeitado por sua intelectualidade, por sua sabedoria, não entendeu a reencarnação. Como posso eu, homem adulto, voltar ao ventre da minha mãe?
Vejam que ele não tinha ainda a concepção científica da reencarnação por meio da minitualização do perispírito, por meio de uma nova existência física, formando um novo corpo. Então, por isso a gente pode compreender como o povo de fato não tinha condições de entender as verdades eternas. Os próprios discípulos, apesar de avançados também na compreensão, estiveram sem acesso a essa verdade completa, né? Deus também privou-os da revelação completa. À medida que a sociedade, portanto, avança, as verdades também vão sendo reveladas com maior propriedade e explicação científica. Jesus falava, portanto, a crianças que ainda não haviam desenvolvido o intelecto e a razão. Também ensinou que as verdades não podem ser reveladas de formas inconsideráveis, né? De forma inconsiderável, sem levar em consideração a pessoa que está aprendendo. Todo professor precisa analisar a capacidade do aluno antes de ensiná-lo. Jesus fez assim. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Então, apesar de Jesus ocultar certas verdades, por conta da incapacidade de compreensão do povo, ele afirmou que todas as verdades seriam reveladas, uma hora ou outra. Então, nós sabemos que a verdade será revelada na sua completude, quando estivermos prontos. Não nos preocupemos com isso, analisemos o que está revelado até hoje. E à medida que vamos evoluindo, receberemos maiores informações. Porque como Kardec diz aí, não adianta lançar uma semente fora da estação, ela não germinará. É necessário que o indivíduo adquira maturidade, inteligência, razão primeiro, para depois receber as verdades. E quando chegar a hora, nós próprios buscaremos essa verdade. Como hoje fazemos com a ciência, com os avanços tecnológicos, a própria humanidade busca o conhecimento. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Olha o Espiritismo aí. Fé raciocinada. Nós não nos contentamos mais com as velhas explicações da Igreja para determinados pontos da nossa vida, especialmente os sofrimentos, os dons, os chamados dons divinos. Então, é necessário que uma ciência raciocinada, uma fé, por consequência, também raciocinada, para atualizarmos a nossa crença conforme o avanço da sociedade. E eu digo isso não de forma a abandonar a moralidade das religiões, porque muita gente pode usar esse discurso e dizer Kardec está ultrapassado, como eu já ouvi, como acho que todos já ouviram. Kardec precisa ser atualizado. Veja bem, o que precisa ser atualizada é a nossa capacidade de compreensão. A verdade até então revelada, ela não necessita de alteração. O que muda é a nossa concepção sobre essa verdade. Então, por isso que nós veremos aí diversas religiões interpretando, cada um à sua maneira, os ensinamentos do Cristo. O importante é não abandonar o fundamento moral do ensinamento. O resto a gente vai discutindo, vai aprendendo, vai debatendo de forma a compreender numa maior amplitude o que Jesus quis dizer. Mas o que realmente importa, não há dúvidas, que é o amor ao próximo, o
perdão das ofensas, o amar os inimigos, o fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Em relação à questão moral do Evangelho, não há qualquer dúvida, foi tudo revelado. O que falta revelar são questões científicas, são avanços da sociedade que nós ainda não conseguimos compreender. Mas o sentido moral da palavra do Cristo, não há qualquer dúvida quanto à necessidade de nós adotarmos. Então, pela própria inteligência, nós vamos raciocinando a nossa fé, entendendo que não faz sentido as penas eternas do inferno, entendendo que não faz sentido um anjo cair dos céus e se tornar um demônio. Não faz sentido para a gente. A gente não está desprestigiando, a gente não está atacando a crença católica. Simplesmente para a gente não faz sentido que um anjo que já desfruta da companhia do Cristo possa virar um ser tão mau que lute contra Deus praticamente com as mesmas forças que ele, que é a figura do diabo. Então essas questões, as penas eternas, né? Queimar no lago de fogo eternamente apenas porque não é batizado, por exemplo. Então, essas questões mais radicais a gente vai raciocinando e não concorda com muitas delas, o que não significa que a religião católica ou qualquer outra deva ser abolida, deva ser atacada, extinta. Não. O que acontece é a evolução da sociedade e o raciocínio sobre a fé, mantendo, repito, os fundamentos morais das lições de Jesus. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Vejam que não faz sentido Jesus dizer que o conhecimento deva ser espalhado para todos e, ao mesmo tempo, ensinar por parábolas. Ele próprio explicou para os discípulos que fizeram essa pergunta a ele: por que o Senhor ensina por parábolas? Ele respondeu: o povo não tem condições de receber essa luz da verdade de forma direta. Ficariam deslumbrados ou cegos. A luz precisou ser oculta por meio da alegoria, o que não significa que, à medida que a sociedade avança, essa luz não deva ser colocada num candeeiro para iluminar toda a casa. Até porque a luz do conhecimento torna a nossa fé raciocinada. Diz então Kardec: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Já falamos isso. À medida que a humanidade amadurece, as verdades vão sendo reveladas mais e mais. E além disso, as verdades que já foram reveladas são compreendidas de uma forma mais ampla também. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Ou seja, a humanidade vai entendendo as verdades de forma a ampliar e a divulgar para todos, não escondendo. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Então vejam, deixa eu refazer meu comentário. Quando ele diz ela aqui, ele está se referindo à providência. Deus revela para todos. Os homens é que as ocultam. Nós não vimos isso com o avançar das religiões, desde da Grécia Antiga, do Egito, da Índia, somente os iniciados, somente os escolhidos, somente os representantes de Deus na Terra é que tinham acesso às verdades. Ocultavam do povo essas verdades, o conhecimento, as reflexões, colocando inclusive numa linguagem inacessível para a população que não tinha educação, que não era educada nas línguas, no conhecimento. Então, a humanidade é que oculta as verdades. Por isso o Espiritismo vem de forma a revelar a verdade para todos,
sem qualquer representante da religião na Terra, sem qualquer indivíduo que se equipare a Jesus ou seja maior que ele, todos os expositores espíritas, inclusive Kardec, que codificou a doutrina, não estão no mesmo grau hierárquico de Jesus e não são qualificados como representantes do Espiritismo, representantes de Deus na Terra. Isso foi um erro das religiões que o Espiritismo busca corrigir, porque revela toda a verdade e ensina a todos que queiram aprender. Não é necessário passar por um curso específico para ser, por exemplo, um expositor, para ser convidado a dialogar com os espíritos nas reuniões de desobsessão. O curso que geralmente os centros espíritas exigem é para que o indivíduo estude a doutrina e não cometa gafes, erros que possam prejudicar os médiuns ou os assistidos. Mas não há uma exigência clerical, não há uma hierarquia dentro do espiritismo como há nas igrejas, por exemplo. Por quê? O objetivo é espalhar essa verdade à maneira da lâmpada colocada sobre o candeeiro, né? A candeia colocada sob o candeeiro, para que ilumine todo o cômodo, toda a casa, e não seja um conhecimento exclusivo dos iniciados, dos protegidos e prediletos de Deus. Não há essa visão no Espiritismo. Então, à medida que a humanidade amadurece, vai recebendo as verdades. Os homens vão ocultando, porém Jesus revelou. Todas as verdades serão reveladas, serão de conhecimento público. Não adianta os homens tentarem ocultá-las. São os homens que colocam a luz debaixo do alqueire, os homens que ocultam o conhecimento do povo. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Então, além da humanidade ocultar as verdades eternas, religiosas, a ciência também veio revelar questões que a religião ocultava, que a religião não aceitava. Não temos aí as perseguições da igreja aos físicos, aos químicos, aos astrônomos, a todos que ousaram contradizer o que a igreja pregava em relação à ciência. Então a ciência e a inteligência avançam e rompem um véu que as religiões colocaram como misterioso. Por isso, Kardec irá dizer que o Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência e que nós devemos sempre priorizar os resultados da ciência quando eles contradizerem um resultado espírita, o que, na nossa opinião, não aconteceu até hoje. Nenhum fato científico trouxe contradição ao ensino espírita. Se há pessoas que dizem isso, elas não se aprofundaram o suficiente, elas não entenderam o Espiritismo. Porque não há nenhum ensinamento espírita que não encontre fundamento na ciência. Se há alguma revelação do Espiritismo que a ciência ainda não atingiu, não é porque ela a contradiz, mas sim porque a ciência ainda não avançou a certo ponto de conhecer o íntimo dos átomos, por exemplo. Existem vários ensinamentos na doutrina espírita que se referem à física quântica, que hoje nós estamos começando a encontrar na análise desses físicos quânticos. Então, há muito ainda a se revelar pela ciência, que já foi adiantado pela ciência espírita. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, Kardec trata do avanço, que a humanidade alcançou, realizou, à medida que estudou a ciência e revelou os mistérios da religião.
Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Não há mistérios absolutos. Tudo um dia será alcançado pela ciência, pela observação. Se hoje ainda não foi, é porque não atingimos uma ciência avançada a esse ponto. Mas um dia, certamente a ciência vai comprovar todos os fatos espíritas. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. Jesus mesmo o disse. E o que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Então vejam que há revelações que a ciência precisa avançar para alcançar, e há revelações que a nossa moralidade precisa avançar para alcançarmos essa verdade. Então, por mais que a ciência avance intelectualmente, haverá verdades que não poderão ser reveladas em sua totalidade, porque precisa do avanço moral do indivíduo. Por isso o Espiritismo prega o avanço concomitante ao mesmo tempo da ciência com a moral, o coração e o cérebro, como um pássaro com duas asas. O pássaro precisa desenvolver as duas asas para voar. Uma asa é a ciência e outra é a moralidade. Podemos dizer ciência é uma asa, religião é a outra? Ou espiritualidade? O fato é que existem verdades que somente serão compreendidas ou reveladas quando nos avançarmos na questão espiritual, moral, não somente intelectual. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro, ou seja, o homem ainda está como num nevoeiro, não consegue entender muitas das verdades. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Então, olha a pergunta. Tá, Jesus ensinava por alegorias. O que o povo de fato aprendia? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Então vejam, ele está falando aqui o que eu adiantei lá no início. O fundo moral do ensino do Cristo não traz nenhuma dúvida. O que há de parábola é só as questões abstratas da doutrina de Jesus. As questões fundamentais são claras, não precisaram de parábolas. Por isso, Jesus fez a caridade para com o próximo, ensinou a humildade como condição básica de salvação, assim como a caridade. Caridade e humildade, condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito, sem ambiguidade alguma. Por isso que eu adiantei que essas verdades, elas não são tão essenciais para compreender o cristianismo. Basta o que não precisou de parábolas, o que não precisou de alegorias, que é o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o que eu já falei agora há pouco. Kardec, então, está dizendo exatamente isso. O que nós precisamos para nos salvar não ficou debaixo do alqueire. Foi revelado, sem alegorias. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Vejam aí que não há alegoria nenhuma. Jesus, pelo contrário, é direto. Ele diz: vou falar para vocês agora o que é preciso para entrar no reino dos céus. Ou então ele dizia e depois finalizava com essa expressão: eis aí o que é necessário. Não há alegoria, não há parábola. O ensinamento é direto. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito:
aos que já têm, ainda mais se dará. Então, quem já tinha condições na época do Cristo de compreender, ele ensinou, ele aprofundou. Mas o povo, o leigo, digamos assim, aquele que era muito ignorante ainda para entender as verdades, teve de ser ensinado o beabá, de forma direta, ou por meio de alegorias, para que com o tempo ele fosse entendendo. Aqueles que já possuíam a capacidade, mais lhe era dado, né? Mais lhes eram dado. Entretanto, mesmo com os apóstolos, diz Kardec, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos. É por isso que eu disse, mesmo entre os mais sábios, como Nicodemos, Jesus não foi direto. Eu já cheguei a me perguntar, por que Jesus não falou para Nicodemos? Ô Nicodemos, presta atenção. Apesar que ele falou quase isso, né? Porque ele disse, se você é o mais sábio e não entendeu, como que o resto vai entender, né? Mas eu já me perguntei, por que Jesus não deixou mais claro essa questão da reencarnação para Nicodemos? Quando ele pergunta, como eu poderia entrar novamente no ventre da minha mãe? Por que Jesus não falou, né, que o renascimento é em outro corpo? Enfim, eu não estou questionando Jesus, tá, gente? Não imaginem isso. É só uma forma da gente refletir. Será que tinha alguma forma de explicar a Nicodemos a reencarnação? Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que não. Não havia uma forma de Nicodemos entender o fenômeno da reencarnação com a ciência daquela época. Como que Jesus ia explicá-lo? Da miniaturização do perispírito para ser inserido num novo corpo, já que naquela época não tinha sequer o conhecimento sobre como se dava a concepção, como que o feto crescia, como que nascia. Então Nicodemos, muito inteligente e sábio, não compreendeu. Então até com eles, com os discípulos, com Nicodemos, até com estes avançados moral e intelectualmente, Jesus foi impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos, ou seja, quando a ciência desenvolvesse a explicação do nascimento, por exemplo, seria possível compreender a reencarnação, como hoje nós compreendemos. Mas para a época não. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Essa é a proposta do espiritismo: trazer nova luz a explicações de Jesus que até então não foram compreendidas. Exemplo, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução dos mundos, evolução das almas, transmigração das almas entre os planetas, muitas moradas na casa do Pai, enfim, tantos ensinamentos que o Espiritismo vem dizer o real sentido. Não é atualizando Jesus, não é mudando o ensinamento de Jesus, é interpretando com uma visão mais avançada em razão do avanço da ciência, da maturidade humana, da maturidade intelectual e moral da humanidade. O Espiritismo hoje, diz Kardec, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Ou seja, a revelação não é imediata, absoluta e de uma vez só. Imaginem se Emmanuel escrevesse uma Bíblia, um livro gigantesco contando toda a verdade do mundo espiritual. As pessoas não aceitariam. Iriam atacar Chico Xavier, como atacam André Luiz, dizendo que André Luiz inventa expressão, que André Luiz era um desequilibrado. Se Emmanuel tentasse descrever as minúcias do plano espiritual, a gente não acreditaria ou não entenderia também, porque a ciência ainda não avançou
Nós não avançamos intelecto moralmente também para compreender. Então as verdades espíritas também são reveladas pouco a pouco, à medida que a gente amadurece, como foi feito com toda a humanidade até hoje. Com admirável prudência se conduzem os espíritos, diz Kardec. Ao darem suas instruções, os espíritos são prudentes, não saem falando tudo, revelam pouquinho em pouquinho. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então a revelação é devagar, à medida que nós vamos saindo da obscuridade da ignorância, tanto intelectual quanto moral. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Nós temos algumas obras que se aprofundaram mais e pouquíssimas pessoas conseguem compreender. Tem um autor chamado Pietro Ubaldi. Ele escreveu uma obra chamada A Grande Síntese, que o prefácio, inclusive, é de Emmanuel. E é uma obra extremamente complexa. Ela aprofunda nessas questões mesmo de física quântica que eu falei, e a maioria das pessoas não entendem. Eu li essa obra, tive uma grande dificuldade de entender e até hoje não entendi muita coisa. Então existem obras que se aprofundaram nas verdades e são provas, essas obras, de que a humanidade ainda não está pronta. Até a pessoa que mais busca estudar, que está sempre atualizada, que se aprofunda na doutrina, não consegue entender essa obra, A Grande Síntese. E essa é só uma obra. Existem várias. A verdade, porém, em geral, a mais conhecida no movimento espírita, são obras mais simples de se compreender. Mas chegará um dia que a gente vai entender essa obra e tantas outras. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Ora, esse susto não é o que acontece com algumas obras de André Luiz, com aquela obra também da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida? Quantas pessoas se assustam com essas obras e negam, dizendo não, isso não é verdade, apenas porque elas têm medo, apenas porque elas não entendem, elas negam, como os céticos fazem em relação ao espiritismo, negam, já que não entendem. Então, se existem obras que trazem uma verdade mais aprofundada e são rechaçadas pelas pessoas, muitas obras de André Luiz, Ivone Pereira, por exemplo, com Memórias de um Suicida, imagine se esses autores pudessem ter a liberdade de escrever conforme o conhecimento da espiritualidade realmente existe. Então, esses fatos comprovam o que Kardec está dizendo aqui. Quando Kardec escreveu isso, não havia as obras de André Luiz, não havia Memórias de um Suicida, e o que ele está dizendo aconteceu. As pessoas não entenderam, as pessoas negaram, espíritas inclusive, se assustaram. E é curioso no nosso estudo que a gente faz da obra Memórias de um Suicida, que o Emmanuel fala no início da obra, no prefácio, ele diz que as verdades escritas nessas obras iriam causar espanto. Muitos iriam atacar, muitos iriam dizer que era fruto da imaginação da médium, ou iriam questionar a mediunidade da Ivone Pereira. Emmanuel adiantou isso, ele sabia, e de fato aconteceu, tanto com André Luiz quanto com a Ivone e tantos outros médiuns, né, e espíritos atacados porque as verdades doem demais em certas pessoas. Então a verdade não pode ser revelada de uma vez só, porque muitos não entendem ou os que entendem ficam assustados e acabam se afastando. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire.
é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então vejam, as verdades reveladas pelos Espíritos são feitas de forma gradual, sucessivamente, não porque estão colocando a lâmpada debaixo do alqueire, nem porque estão reservando a verdade para alguns privilegiados, mas sim porque a verdade precisa vir conforme o intelecto e a moralidade do indivíduo avance, aos poucos. Vejamos agora mais um item chamado Não vades ter com os gentios. Compreendido então por que Jesus falava por parábolas, por que a verdade é revelada aos poucos, vejamos a passagem que diz: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Kardec então vai dizer: por que Jesus mandou os discípulos pregar para os transviados de Israel, os que se desviaram do caminho, e não para os gentios, ou seja, para aqueles que não acreditavam em nada ou que acreditavam no politeísmo? Kardec explica: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Então Kardec começa dizendo: olha, Jesus não pregou somente para o judeu, ele pregou para o mundo inteiro. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Então vejam, por isso Jesus falou para os discípulos pregar para os israelenses, para os hebreus, porque eles já estavam preparados pelos profetas, já acreditavam num Deus único, já esperavam o Messias. Se os discípulos tivessem de ir aos pagãos, teriam muito trabalho, talvez não conseguissem convertê-los, seria uma perda de tempo, e Jesus sabia disso. Faltava aos pagãos essa base que os judeus tinham. A base, portanto, faltava aos pagãos. Estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Jesus sabia, os apóstolos não conseguiriam converter os pagãos. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já preparado. Terreno já arroteado, preparado para a plantação. Sabia Jesus que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, alguns podem dizer: os discípulos desobedeceram Jesus? Porque eles foram pregar aos pagãos depois. Eles não desobedeceram. O evangelho não estava ainda apto a ser recebido pelos pagãos na época que Jesus mandou. Mas depois, sim, depois de sofrimento, depois de maturidade, também os pagãos receberam o evangelho. Essas palavras, diz Kardec, podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Então vejam que Kardec traz uma atualização do tema para os dias de hoje, para o Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Olha só. Não adianta pregar o Espiritismo para quem é incrédulo sistemático, ou seja, aquele que não acredita em nada
e nega tudo. Zombadores obstinados, aqueles que acham que religioso é ridículo, infantil e que a religião é um ópio do povo. E aos adversários interessados, ou seja, aqueles que desconfiam que é uma verdade, mas por interesse próprio negam tudo. Não adianta, portanto, pregar o espiritismo, tentar convencer esses indivíduos. Eles se acham superiores, eles negam tudo, não adianta mostrar, comprovar, eles vão arranjar um argumento para negar. E os que têm interesse que o status quo seja mantido, também negarão. Então, da mesma forma que não adiantava pregar o evangelho aos pagãos, não adianta pregar o espiritismo aos incrédulos sistemáticos, zombadores e adversários interessados. Que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Olha que palavra rica de Kardec. Não perca tempo com quem nega, ou então com aquele que se acha tão evoluído, que se acha tão superior, que a sua conversão é algo grandioso, que ele não vai dar para qualquer um essa conversão. Então essa pessoa orgulhosa que acha que a sua conversão vai ser um grande ganho para o espiritismo, deixa ele no cantinho dele, aos poucos ele vai entender e compreender essas verdades. Kardec está aconselhando o pregador espírita. Pregue para quem tem boa vontade, para quem já traz a semente no coração que possa ser desenvolvida. Quem não quer ouvir, não adianta falar. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Olha que frase! Vale mais pregar para 100 pessoas que têm boa vontade do que ficar tentando convencer uma pessoa que quer se manter na escuridão. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Então, não buscar o incrédulo não é abandoná-lo, não é tratá-lo com indiferença, é saber aguardar com paciência que ele procure a doutrina. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. E isso acontece hoje. As pessoas falam mais do espiritismo, comentam as verdades espíritas e vão repetindo a cada dia, a cada dia. Vai chegar uma hora que esses incrédulos se cansarão de ouvir o tempo todo de espiritismo e, principalmente, eles vão ouvir de pessoas que eles respeitam, que eles amam, que eles admiram. Então eles vão ver alguém que eles leem, que eles estudam, alguém que eles admiram, falar do espiritismo, falar: nossa, mas fulano é espírita? Eu odeio o espiritismo, eu acho um absurdo, mas fulano que eu amo tanto, que eu admiro, é espírita. Será que tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando? Então, ao seu tempo, eles também verão que não há por que lutar contra as verdades eternas. Aí, julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Porque também existem esses, tão teimosos, que somente pelo fato de você estar tentando convencê-lo, ele não vai dar o braço a torcer. Ele precisa se convencer sozinho. Ele precisa pensar que foi convertido por vontade própria e não porque outrem estava tentando convencê-lo e convertê-lo. Tem gente que é assim, tem que deixar eles, no tempo deles. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada. Então são dois motivos. Primeiro, eles precisam crer por vontade própria. E segundo, tem gente que
não está no tempo certo para essa conversão, ainda não chegou o momento. É preciso que algumas ideias amadureçam primeiro. Não germinam fora da estação, nem num terreno em que não tenha sido preparado de antemão. Pelo que é melhor se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras. Foca na pessoa que já despertou, para evitar que ela se perca por abandono, porque você estava muito preocupado em convencer um incrédulo. Valorize quem já compreende, quem já busca, sem abandonar o incrédulo, mas aguardando que ele também busque. Senão, essas outras interessadas podem se perder por conta de um cultivo demasiado intenso, um exagero na pregação, na tentativa de convencimento. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. Tudo era determinado, as pessoas precisavam desse olhar concreto. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. Vejam como é diferente da época do Cristo. Lá era tudo menor, pequeno. A sociedade era muito menor. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Esses são os fundamentos do Espiritismo. Por acaso o Espiritismo surgiu num país específico? Alguém pode dizer de forma equivocada, sim, na França? Não. A mediunidade sempre existiu. As verdades espirituais sempre foram reveladas. Porém, Kardec, que resolveu, por missão, compilar essas informações que já ocorriam no mundo inteiro. Temos as irmãs Fox nos Estados Unidos, temos os estudos avançados de espiritismo também na Inglaterra e em tantos outros países. Então, foi um fenômeno mundial que, na verdade, já acontecia desde que a humanidade se organizou, né, nas suas tribos. A mediunidade sempre existiu, as pitonisas, as médiuns que eram buscadas, tanto no Egito, nos oráculos, quanto na Grécia, as pitonisas, e em todas as épocas, a ponto de Moisés ter de proibir a mediunidade porque estava frívola. Então, o Espiritismo não é uma verdade de um país, de uma nação, é uma verdade eterna e do mundo inteiro, porque sempre existiu e sempre se manifestou em todos os continentes. A luz nova, portanto, considera todos irmãos, independentemente da nação. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Então ele compara os gentios, que eram um povo específico, hoje não, hoje é uma opinião. As pessoas do mesmo povo, da mesma nação, não concordam com o Espiritismo, por exemplo. Então é uma ideia hoje, não é mais um povo específico. Mas a verdade triunfará, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então os tempos são outros, os tempos mudaram. A forma de se convencer, de se pregar, mudou também. E a humanidade em si não se divide mais por povos em relação a essas crenças. O conhecimento espírita é universal, independentemente de nação ou de crença. Na segunda que vem, então, nós continuaremos o estudo desse mesmo capítulo, 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos analisar a segunda parte do capítulo, em que Kardec aprofunda na necessidade do cristianismo para os doentes, para os deserdados. Também vai falar da coragem da fé e da necessidade de carregarmos a nossa cruz. Tudo isso relacionado, né, com os ensinamentos de expor a verdade eterna para todos.
vamos ver então que relação tem essas passagens com o assunto desse capítulo. Agradeço então a todos que nos acompanham, agradeço a espiritualidade amiga por nos inspirar a falar da palavra do Cristo e espero que vocês tenham compreendido o que Jesus quis dizer quando ensinou sobre a necessidade de colocarmos a candeia sob o candeeiro e não sobre o alqueire, debaixo do alqueire. Que a espiritualidade amiga, portanto, nos abençoe a todos, nos envolva, nos auxilie a compreender essas verdades e que estejamos cada vez mais sintonizados com esses irmãos, estudando a cada dia, buscando a oração, a prece, que recompõe, que nos coloca em sintonia com Jesus, com Deus, com o nosso guia espiritual e com todos aqueles que amamos. Saibamos ouvir essas verdades e recebê-las em nosso coração, pregando a quem quer ouvir, a quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, e aguardando aqueles que ainda não estão prontos, para que por meio do nosso exemplo também se convençam. Muito obrigado, mestre amigo, e que todos possamos receber o seu auxílio, nos colocando à disposição para o trabalho, seja o trabalho íntimo, na reforma íntima, diminuindo nossas paixões, reduzindo os nossos interesses pessoais, para que a verdade do cristianismo se expanda sobre a terra, reduzindo os conflitos armados, os ódios, as desavenças, a indiferença entre pais e filhos, a disputa na família. Sejamos cristãos verdadeiros, dando o exemplo em nossa casa, com os nossos familiares, perdoando as ofensas daqueles mais próximos, estendendo a mão para quem reside conosco ou convive na nossa atividade diária. Que possamos, portanto, colocar o conhecimento do Evangelho sobre o candeeiro, espalhando essas verdades e deixando que todos vejam, por meio da nossa conduta, dos nossos exemplos, a palavra de Jesus. E pouco a pouco vamos também nos aprofundando nessas verdades para compreendê-las por completo. Muito obrigado, amigo e mestre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga abençoando e estendendo seu manto de amor sobre a terra, nos auxiliando nesse momento de tanta dor, de tanta guerra, de tanta separação e ódios, para que não nos contaminemos com essa energia e com esse sentimento. Busquemos o oposto, o sentimento de amor, de perdão, de fraternidade entre todos os povos, unindo a humanidade inteira para caminhar na direção de Jesus, ainda que não reconheçam o cristianismo, mas tenham uma conduta conforme os ensinamentos do Mestre, de amar, de perdoar e de querer o bem de todos, porque também as outras religiões ensinam isso. São os homens que desvirtuam a revelação de todas as religiões. Ainda que não abracem Cristo como o Messias, todas pregam a evolução do indivíduo, a paz mundial e a harmonia entre os povos. Então, que assim seja no futuro próximo, se Deus quiser. Graças damos a Ele e rogamos a assistência dos bons espíritos nas nossas necessidades. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo, onde vamos continuar a analisar as visitas de André Luiz e o aprendizado da sua coleção sobre a vida no mundo espiritual. Um forte abraço a todos e até mais.